boa noite, tudo bem com você? Está no ar mais um Identidade, esse programa que te conta boas histórias. Hoje vamos falar sobre educação, afinal, ela é responsável pela multiplicação do conhecimento e pelo desenvolvimento de habilidades do indivíduo em sua comunidade. Quem estará comigo aqui no estúdio é a Cleide e também o Onéias. Eles são casados há 27 anos e possuem 2 filhos, o Abidan e a Emily. Mas há pouco tempo, os dois entraram para a faculdade por influência do filho mais velho. Então fica aí, eu vou para o intervalo de 30 segundos e já volto para te contar essa história de influência e motivação. Eles são de Cotia, São Paulo, tinham sonhos, mas que precisaram ser adiados por inúmeros motivos, como filhos pequenos, falta de dinheiro para pagar uma graduação, além também, claro, de conciliar aí o trabalho, os afazeres da casa também. Mas os anos se passaram, os filhos cresceram, oportunidades surgiram e hoje os dois são graduados e atualmente atuam na área que sempre sonharam para suas vidas, mostrando que nunca é tarde para fazer aquilo que tanto deseja. Vamos conhecer mais sobre essa história agora. Sejam bem-vindos aqui ao Identidade, Cleide e Onéias. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Eu quero começar aqui conversando com o Onéias. O que você fazia, Onéias, antes de se tornar aí um engenheiro civil? Bom, eu comecei na parte da indústria moveleira, né? Comecei como ajudante dentro de uma marcenaria e fui progredindo, me tornei marceneiro, tenho essa pequena empresa até hoje e continuei estudando e hoje sou engenheiro civil. Mexer com madeira é prazeroso ali, né? Sim, o prazer de ver essa arte sendo construída, né? Uhum. Você pega uma chapa ou um pedaço de madeira e vê esse poder da transformação, isso é prazeroso, refrigera a alma, né? É verdade. Agora, Cleide, você já trabalhou ali como empregada doméstica, como babá também, mas foi cuidando dos seus filhos que você teve a vontade de cursar pedagogia um dia? Sim, exatamente. Eu cuidava dos meus filhos e eu cuidava de criança em casa, né? Era chamada cuidadora. E eles estavam em fase de alfabetização e eu precisava ajudar de alguma forma, com lição de casa, né? Tipo um reforço, como se pudesse falar assim. E aí, durante esse processo, eu senti a necessidade de que eu precisava me formar, ter uma graduação e renascer, acho que se ressurgiu o desejo de ser professora. Uhum. E é muito importante isso dentro de casa, né? A gente como mãe poder auxiliar nossos filhos nas tarefas ali da escola e tudo mais. É importante a presença da mãe ali naquele momento da vida da criança, né? Uhum. Foi você quem alfabetizou seus filhos ou eles já foram para a escola cedo? O meu filho mais velho, o Abidan, a gente teve uma grande dificuldade porque não encontrava vaga nas escolas. Creche, pré-escola, a gente não conseguia vaga. E começou a bater o desespero, né? O Abidan vai para o primeiro ano do ensino fundamental sem saber nada. E aí vi a necessidade de fazer alguma coisa e comecei o início, né, da alfabetização com o Abidan, consequentemente com as crianças que eu cuidava, e depois veio a filha mais velha, a Emily, e daí foi onde tudo começou. Onde tudo começou. Uhum. E o Abidan, ele ganhou uma bolsa integral numa escola particular, né? Nesse momento, você pensou que seria a chance de voltar a estudar ou ainda não era o momento, por conta da condição financeira ali naquele momento da família? A partir do momento que o Abidan conseguiu a bolsa nesse colégio particular, um colégio bastante renomado, que tinha várias línguas, inglês, mandarim, a gente começou a participar de um outro mundo, né? Uma educação no qual a escola pública, infelizmente, não oferece. Então, a gente viu que era possível mudar a vida através da educação e a vontade surgiu, mas faltava dinheiro, recurso, né? E, como eu disse, o nosso mundo mudou por conta disso e foi o que deu força para a gente voltar a estudar, enfim. Agora, Onéias, quando é que foi que virou a chavinha aí? Foi nesse momento mesmo que falou, não, vamos nós dois cursar uma graduação, realizar um sonho que a gente deixou pausado ali por um tempo? Eu acredito que não há um momento exato que seja perceptível, mas o processo em si, o dia a dia, essa informação que ela passa que com o Abidan, ele tá em uma escola particular com um outro mundo, com outra visão, isso no dia a dia, isso vai contaminando, né? Uhum. De uma maneira positiva. E gradativamente você vai entendendo que você precisa buscar isso de uma maneira mais
com mais afinco, né? E você sempre quis trabalhar nessa área da engenharia civil? Era um sonho seu e você deixou ele realmente pausado por um tempo ou você foi descobrindo isso ao longo dos anos? Eu sempre gostei dessa parte construtiva, como eu falei anteriormente. Esse processo de ver a transformação acontecendo faz parte de mim, né? Seja de um pedaço de madeira, seja numa chapa, ou seja, olhar um terreno vazio e ver ali a construção, ver uma casa, ver um prédio, isso sempre fez parte de mim. Então, acho que a engenharia ela sempre esteve presente dentro de mim. Uhum. E o Abidã ajudou vocês dois no estudo, né? Conta como é que foi esse processo, Cleide. Então, fazia muito tempo que eu estava fora da escola. Eu parei de estudar com 12 anos. Precisei trabalhar fora, cuidar dos irmãos em casa. Então, assim, tinha mais de 20 anos que eu não frequentava uma escola. E surgiu a vontade de voltar e começar por onde, né? Foi então que a Abidã deu, né, a dica para a gente fazer o Enem. E o Enem a gente sabe que é bem difícil, ainda para quem está fora da escola há muitos anos, né, muito mais. Sim, porque com os anos as coisas mudam muito rápido. Muda, né? E muitas coisas você esquece, não pratica ali no dia a dia, né? E aí ele falou, não, o caminho é esse, vamos pegar aí fazer um intensivão, as provas antigas, precisa estudar 3, 4 horas, aquilo me deu, né? E ele ajudava vocês a estudar? Ele estudava junto? Como é que era esse processo? Na época ele passava mais conteúdo, porque ele estudava período integral, então não tinha muito tempo, mas sempre que tinha um tempinho, ele, né, estava ali com a gente tirando algumas dúvidas, e esse foi o processo, várias horas por dia estudando, correndo atrás do conteúdo, e foi isso. A escola que ele estudava era longe de onde vocês moravam, né? Eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Como é que era essa rotina? Então, saía de casa muito cedo, né? Ele entrava às 7 e saía às 5h40. E passava o dia todo fora de casa, então a gente levava até um certo ponto, ele pegava ônibus, andava mais um pedaço a pé, era bem cansativo, a volta era a mesma coisa, ônibus lotado, aquela coisa toda, e foi esse processo. E, Onéias, quantos anos tem de diferença aí dos dois filhos, né? Dele para a Emily, e como é que foi essa influência dele para a filha mais nova de vocês também? Bom, para essa pergunta eu vou pedir a ajuda da esposa, né? Acho Com que certeza. Dá uns 2 anos de diferença? 2 anos e meio. 2 anos e meio de diferença. Complementando aqui a resposta dela, a gente mora em Cotia, a escola também ficava em Cotia, mas a gente está em um extremo e a escola no outro extremo, né? E sempre que possível, quando o trabalho que eu fazia era o mesmo trajeto, então eu conseguia levar ele até a porta da escola, outros dias ele tinha que pegar ônibus realmente. Então, levantava-se muito cedo e ele sempre reclamava, ele era o primeiro a acordar e era o último a dormir. Uhum. Eu falei, cara, o resultado vai vir, é só aguardar. E você incentivou ele a continuar firme ali, nessa vida um pouco de sacrifício mesmo, né? Porque nada na vida a gente obtém sem ter o mínimo de sacrifício, né? Sim, com certeza. E ele persistiu, continuou estudando. Sim. Ok, agora eu quero saber, assim, como que era a família de vocês em casa? Vocês são uma família unida, os irmãos são unidos, como é que é? É uma família tradicional, né? Nós somos unidos, a gente sempre teve o hábito de fazer as refeições juntos, sempre que possível, mas tem ali, né, as situações de ideias, né, contradições de ideias, mas faz parte, mas a gente procura estar sempre unido. Depois que a gente foi morar em Cotia, que ficamos só nós mesmo, aí a gente ficou mais unido ainda, porque a gente sempre morou junto, próximo dos outros familiares, e aí lá não era só nós, então a gente estava sempre junto. Sempre um ajudava o outro. E os irmãos? Eles se ajudavam também? Sim. Se ajudavam também. E falando em família, eu quero aproveitar aqui e fazer uma pausa na conversa com vocês e oferecer para quem aí está em casa também esse guia de estudo chamado Entre Família. A gente fala tanto de família aqui no programa, na Novo Tempo, porque a gente acredita que a família é o núcleo da sociedade. É onde a gente deve ter uma base forte, onde a gente deve começar a ensinar aos filhos os princípios de Deus, para que ao longo da vida ele consiga crescer, se desenvolver e também formar uma nova família. Então eu quero oferecer essa revista para você que está em casa e antes disso, antes de dar o número de telefone aí para vocês, agradecer aos nossos apoiadores, que são os Anjos da Esperança. Eles que fazem doações regulares aqui para Novo Tempo, que possibilitam o envio desse material para você e a confecção dele também. Então se você quer ter um exemplar desse na sua casa, estudar mais a Bíblia,
e a família, né? Porque, na verdade, vai ter ensinamentos bíblicos aqui sobre a família. É só pedir o seu através do WhatsApp 12 98244 0077 ou então pelo horário comercial ali, no telefone fixo 2127 3121. E falando em família, vocês sempre sonharam em ter uma família? Como que nasceu esse desejo de vocês formarem uma família? Aliás, são 27 anos de casados, né, Cleide? Exatamente. Eu acredito que a gente, vindo de um lar cristão, a gente tem esse princípio, né, de ter a família, criar a família. E eu sempre tive vontade, de ter 2 filhos e um casal. E Deus foi tão bom que deu o que você pediu. Exatamente. E como que era a condição financeira de vocês? Era apertada, tanto que precisou de uma bolsa ali de estudo no comecinho? Como é que era essa condição financeira? Sim, nós viemos de um bairro onde os meus filhos estudavam numa escola boa, que tinha cursos extracurriculares, né, tinha esporte. E com pouco tempo que eles mudaram para essa escola, a gente mudou para Cotia. Aí bate aquele desespero, né? Era longe, não tinha como continuar na escola onde eles estavam. Onde a gente vai colocar eles agora? Começamos a fazer aquela pesquisa pelo bairro. E por ser um bairro pequeno, né, muito humilde, eu fiquei com medo, fiquei com receio, né? Fala, poxa, a gente quer dar uma educação de qualidade para os filhos, mas quando se trata de educação pública, a gente sabe que não tem muito como escolher, né? E nós colocamos eles nesse colégio, onde era um colégio humilde, né? E naquela situação de tipo, vamos colocar, mas nós vamos dar o apoio, né? Que a gente sempre acostumou dar em casa para complementar. Uhum. E era difícil, a gente não queria, né, deixar eles estudar ali, queria dar uma outra, colocar em uma outra escola, né, mais qualidade de ensino. E realmente a situação financeira era apertada, enfim. O Onéias trabalhava o dia todo, você ficava em casa mais cuidando dos filhos, um só colaborando ali com o orçamento da família. Era assim? A princípio, no começo da história ali, logo no casamento, eu trabalhava e ela ficava em casa. E aí depois ela começou a cuidar de crianças e tal, e acho que no meio do processo aí ela também começou a trabalhar e tal, e isso começou a ajudar no dia a dia, né? Ok, entendi. A gente vai fazer uma breve pausa aqui para ir para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta então com a história da Cleide e no Onéias, hoje aqui no Identidade falando sobre a importância da educação e como ela é capaz de transformar a nossa vida. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Cleide e o Onéias, um casal que já está junto aí há 27 anos, tem 2 filhos frutos desse amor e contando pra gente como a educação tem sido transformadora na vida deles. Eles tiveram que pausar esses sonhos por um tempo ali pela questão de cuidar dos filhos pequenos, pela dificuldade financeira também, mas chegou o momento em que os 2 conseguiram cursar a graduação que tanto sonhavam. Agora, Onéias, eu quero saber como é que era esse processo de vocês na faculdade, né? Vocês fizeram o Enem, como a Cleide falou, para poder entrar ali na faculdade. Sim. Os 2 cursaram juntos ao mesmo tempo? Vocês tiveram alguma bolsa, algum incentivo do governo para conseguir? Como é que vocês pagaram esses estudos? Bom, uma coisa curiosa, eu, a Cleide e o Abidã fizemos o Enem juntos, no mesmo dia, né? Então a gente saiu, cada um foi para o seu colégio, fizemos, e eu tive uma parte do FIES, outra parte do ProUni. A Cleide foi 100% ProUni. Olha só, como é importante, né, que as políticas públicas, o governo consiga nos ajudar a estudar, porque é através da educação que a nossa vida acaba sendo transformada, a gente tem mais oportunidades, a gente tem chance de um emprego melhor remunerado. Como é que foi esse processo da faculdade de vocês? Embora tivessem bolsa e ajuda, durante 4 anos, acredito que pelo menos vocês estudaram, os 2 juntos. As crianças já eram maiores, né? A Abidã já estava indo para a faculdade também. E a Emily, tinha que idade nessa época? A Emily, na época, tinha 15 e a gente tinha um pouco de receio, porque todos nós íamos para a faculdade à noite e a Emily ficava em casa ainda que estava cursando o ensino médio, né? Uhum. Foi difícil, tinha dia que dava vontade de desistir. Aí, não dá, vou parar. Mas a força de vontade foi maior e tem que pensar, o tempo passa muito rápido, se eu não fizer agora, talvez eu não consiga fazer, então
vamos encarar e vamos concluir. E vocês já eram mais velhos, já eram bem adultos, né, dentro da sala de aula. Como é que era essa relação com o pessoal que era mais novo, cursando a graduação ali no período normal, nos 17 anos mais ou menos? Bom, na sala de aula que eu participei, eu era o segundo mais velho, né? E a garotada, a molecada, com todo gás. No final do curso, praticamente mais de 50% já tinha ficado para trás. Engenharia tem isso, né? Foram 5 anos, eu fiquei 5 anos e meio, que eu tive algumas DPs, tive 2 DPs, então eu fiquei 5 anos e meio. E quando você olha todo o histórico, e você vê que mais de 50% já ficou para trás, e eram pessoas que tinham todo o potencial para estar ali, mas eles desistiram por algum motivo, mas você continua firme ali. E eu tenho uma história minha muito particular, que talvez poucas pessoas conheçam, talvez eu nem contei para ela. Teve um dia que era a prova de física, e eu fui sair com o carro para ir para a faculdade, que é 40 quilômetros para me chegar até a faculdade. O carro deu um problema, eu voltei, deixei o carro no meio do caminho, eu voltei e fui pegar o outro carro. O outro carro também não quis pegar. Eu falei, então eu vou de ônibus, porque é dia de prova. Só que lá na roça, o ônibus é muito difícil. O horário é difícil, tudo é muito complicado. E eu precisava pegar 4 ônibus para chegar na faculdade, que é totalmente contramão. Mas eu consegui chegar, né? Peguei um ônibus, 2 ônibus, cheguei, peguei uma carona, consegui chegar, fiz a prova e para voltar eu não tinha dinheiro para voltar. Nossa, só tinha como chegar e fazer a prova. E a volta? Fiz a Como prova, que ficou? e aí na volta eu paguei o dinheiro que eu tinha, eu paguei o ônibus que eu tinha, paguei a passagem e depois o restante eu vim de a pé. A pé. Eu vim de a pé, mais ou menos quase 10 quilômetros para me chegar em casa. Mas o importante, eu tirei 8 na prova, isso foi gratificante para mim, acho que valeu o esforço. Uhum. E eu estou aqui, eu sou engenheiro civil hoje, a minha pós está quase concluída já. Olha só. Né, fazendo pela USP. Então isso é gratificante para mim, quando eu olho para trás, eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Uhum. E Cleide, como que era você na sala de aula, já adulta? Tinha algumas amigas que já era mais ou menos a idade, mas já estava cursando a segunda faculdade, mas a grande maioria ainda era, né, mais novos. Uhum. E eu optei por fazer a faculdade sempre presencial, por conta da Emily, né? Para ficar com ela, a gente tinha receio de deixar ela todos os dias em casa sozinha, né, à noite, uma região que era pouco habitável, né? Ainda tinha poucas casas. E eu tive que fazer esse sacrifício, estudar online, que não é fácil, né? Uhum. Depende muito mais da gente, né? É. E também para poupar a questão financeira, a questão Sim. de passagem, né? Eu optei por fazer semipresencial. Dá a impressão de que cursar alguma coisa online acaba sendo mais fácil, mas a gente tem que ter muito mais disciplina, Sim, né? exatamente. Muito mais organização para conseguir fazer aquilo ali funcionar de verdade. Exatamente. E como é que foi a questão da educação na família de vocês? Os pais de vocês tiveram a oportunidade de estudar, ou vocês são os primeiros? Foram os primeiros a fazer faculdade ali entre os irmãos ou não? Bom, mamãe, acho que é a segunda ou terceira série, ela é costureira porque ela aprendeu no dia a dia ali com a mãe dela, com os parentes. O meu pai, acho que 8ª série, me parece. E no dia a dia dele, ele é torneiro mecânico. Então, fez a 8ª série, fez o curso dele e só parou nisso, né? Uhum. E os seus irmãos? Têm irmãos? Eu tenho duas irmãs. Duas irmãs. Duas Elas irmãs. conseguiram estudar também? Elas estudaram, estão fazendo alguns cursos, mas não chegaram a se formar, não tem graduação. Não Né? tem graduação. E você, Cleide? Eu vim de uma família que era assim, era do meu pai e minha madrasta, era os meus, os seus e os nossos. Uhum. Uma família numerosa, 9 irmãos. Meu pai fez até a 4ª série do ensino fundamental e minha madrasta não estudou, minha mãe faleceu muito cedo. E dos irmãos, eu e minha outra irmã, que também faz pedagogia, que é a irmã por consideração, fomos as primeiras a fazer faculdade e os demais estão seguindo agora. Tem um irmão que se formou em Direito, tem uma que está fazendo gastronomia. E a gente lembra e começa a perceber que a partir da história, nossa história, a história do Abidã, a família foi influenciada, né? Sim. Tem uma tia dele que agora acabou de se formar em pedagogia. Então, assim, a história acabou motivando pessoas da própria família e do entorno, né? Então, E como que vocês se sentem, então, sendo responsáveis aí por terem inspirado outras pessoas da família a ver a educação com outros olhos, a tentar realmente estudar mais para poder ter mais possibilidade?
Acredito que a palavra hoje é gratificante isso, né? É porque é uma semente que você planta no dia a dia. Você bate um papo, você tem sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança, mostrando para as pessoas que sempre é possível. E essa semente vai sendo plantada no dia a dia. E quando você vê essa semente nascendo, né, germinando no coração de um, no coração de outro, você olha e fala, valeu a pena. Sim. Acho que a palavra é essa, valeu a pena. É gratificante isso. O que os filhos de vocês significam para vocês, Cleide? Tudo. Herança de Deus. Herança de Deus. Filho é sempre bênção, né? Herança do Senhor. E a Emily também teve a oportunidade de estudar? Como é que está a vida dela? Sim, a Emily também teve oportunidade de estudar, seguiu para a área da arte, ela é design gráfica, mas sempre incentivada pelo irmão, sempre motivada, e também já se formou. Hoje os dois estão formados. Vocês são provas de que a idade um pouco mais avançada ali não é empecilho para voltar para a sala de aula, né, Onés? Sim, testemunho vivo. Testemunho vivo. E nós temos uma surpresa para vocês. A gente tem aqui um vídeo que eu quero que vocês assistam. Vamos acompanhar? Uau. Pai, mãe, a gente tem muito orgulho de vocês. Eu lembro que vocês me ensinaram a ler, escrever, me ajudavam com as lições de casa. Então, ver toda a evolução que vocês passaram, de depois de uma certa idade voltar a estudar, fazer faculdade, fazer Enem, fazer EJA, conseguir emprego na área, que é algo mais difícil ainda, me orgulha muito. E o mais legal, me motiva a continuar lutando pelos meus sonhos, assim. Eu só cheguei até aqui porque vocês me apoiaram. E eu tenho certeza absoluta que vocês são exemplo para mais pessoas também que se motivam com a história de vocês. Vocês conseguiram sair dessa bolha de maternidade, paternidade e correr atrás dos sonhos de vocês e nos ajudar nos nossos sonhos. Eu lembro que, mãe, você foi fazer faculdade uma vez na semana para não me deixar sozinha em casa. E o pai me esperava todo dia, 1h à noite, para mim voltar da minha faculdade. E isso foi perfeito. Olha só, hein? Ai, vai me fazer chorar. Não tem como não se emocionar, né, Cleide? Ao ver que o sacrifício valeu a pena. Exato. E deixar a Emily ali, às vezes, algumas noites sozinhas em casa, mas ir para a faculdade, conseguir transformar a vida de vocês, não tem como não ter emoção, né? Verdade. E aí, Onés, isso mexe com o seu coração também? Cara, mexe de uma maneira muito profunda, né? Muito profunda. Eu costumo resumir a história do Abidã, porque a gente morava na casa de familiares, né? Morava na casa da minha avó, meus pais moravam lá, era uma casa de família. Então tinha 4, 5 famílias naquela região ali, naquele terreno. E um dia eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Eu olhei para mim, né? Eu olhei para dentro de mim e falei, eu preciso mudar. Não dá para continuar do jeito que está. E um dia eu tomei uma atitude, acho que era dia 24 de dezembro, se não me falha a memória. Eu liguei para ela e falei, ó, arruma as coisas que a gente está indo embora. Mas indo para onde? Estamos indo para o nosso terreno, que a gente tinha comprado um terreno há 1 ano antes. Mas só tá as paredes. Eu falei, ótimo, temos a parede. E eu pego as coisas, pego a minha família, pego as nossas coisas, e a gente muda. Não tinha porta, não tinha janela. Tem um pé direito de 6 metros lá, que na época não estava fechado ainda. E a gente foi para lá, sem porta, sem janela, sem piso, sem nada. Acreditando que eu estava sendo dirigido por Deus. Sim. E o resumo da história. O Abidã, ele sai da melhor escola da região que estava ali do Capão Redondo, Jardim Ângela. Ele vem para a pior escola de Cotia. Da pior escola de Cotia, ele sai para a melhor escola de Cotia. Da melhor escola de Cotia, ele vai para a melhor escola das Américas. Foi estudar fora do Brasil. Foi estudar fora, que é Harvard. E ele faz outros cursos na Jordânia. Olha e volta para o Brasil e vai para a melhor faculdade do Brasil, que é a USP. Então, é uma história extraordinária. Isso é possível, né? A gente sabe que a educação transforma, todos nós sabemos disso. E precisamos investir nisso, de uma maneira mais séria, de uma maneira com mais afinco nisso. Porque se isso muda a história de uma pessoa, essa pessoa, ela é uma semente, ela vai mudando outras pessoas. E isso, todos nós precisamos entender isso. Os nossos governantes, os nossos líderes, pais, precisam compreender isso. O poder transformador da educação, que é o poder transformador de uma semente, né? É verdade. E é isso que a gente quis mostrar aqui no programa de hoje. Eu quero muito agradecer a presença de vocês por compartilharem essa história com a gente. Obrigado. E você aí de casa, então, sinta-se inspirado por essa família que não deixou o sonho morrer, acreditou em Deus e se esforçou muito
para que pudessem hoje ter uma vida melhor através da educação. E os filhos podem incentivar os pais, como a gente viu aqui, né? Foi através do filho mais velho que incentivou os dois a voltarem para a sala de aula já adultos. Então fica aí o nosso incentivo e essa inspiração nesta noite. Até mais!